Você já se perguntou o que aconteceu com os 12 discípulos depois que Jesus subiu aos céus? Esses homens deixaram tudo para segui-lo, mas seus destinos foram tão surpreendentes quanto suas escolhas. Por exemplo, sabia que um deles foi crucificado de cabeça para baixo, e que também realizaram milagres como a cura de um paralítico. Hoje, vou te contar o que aconteceu com cada um deles. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro mártir. Tiago foi o primeiro dos discípulos a derramar seu sangue pela fé. Mas o que poucos sabem é que sua morte foi orquestrada por uma conspiração política que envolveu até Herodes Agripa. Tiago era um homem de ação, sempre pronto para defender Jesus. Lembra quando ele e João pediram para sentar à direita e à esquerda de Jesus no céu? Pois é, ele era ambicioso, mas essa ambição o levou longe, literalmente. Ele pregou na Espanha, um dos primeiros missionários a levar o evangelho para fora de Israel. Infelizmente, sua coragem também chamou a atenção de Herodes, que o executou com uma espada. Em Atos 12, 2, lemos que Herodes mandou prender alguns membros da igreja para maltratá-los. Matou à espada Tiago, irmão de João. Este versículo marca o primeiro martírio registrado entre os discípulos. E aqui vai algo que vai te deixar boquiaberto. Enquanto Tiago era levado para ser executado, um dos guardas que o acompanhava se converteu e pediu para ser decapitado junto com ele. Imagine isso, um mártir que inspirou até seus algozes. Esse relato é mencionado por Eusébio de Cesareia, um historiador cristão do século IV. Mas se Tiago foi o primeiro mártir, o que dizer de João, o único que sobreviveu até a velhice? Como ele conseguiu escapar de tantas perseguições? Vamos explorar isso agora. João, o discípulo amado, foi o único que não morreu como mártir. Mas isso não significa que ele teve uma vida fácil. Na verdade, sua história é cheia de perigos, exílios e revelações apocalípticas. Imagine ser banido para uma ilha deserta por causa da sua fé. Foi exatamente isso que aconteceu com João. Ele foi exilado em Patmos, onde escreveu o Apocalipse, um dos livros mais misteriosos e intrigantes da Bíblia. Dizem que ele sobreviveu a várias tentativas de execução, incluindo ser jogado em um caldeirão de óleo fervente, e saiu ileso. Em João 19, 26-27, Jesus entrega sua mãe Maria aos cuidados de João, dizendo: "Mulher, eis aí o seu filho." Este gesto demonstra a proximidade especial entre João e Jesus. E aqui vai algo que poucos sabem. João viveu até a velhice. Segundo a tradição, passou seus últimos anos cuidando da mãe de Jesus, Maria. Ele também escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas de João, claro, o livro de Apocalipse. Sua mensagem sempre girava em torno do amor, mas não era um amor piegas, era um amor radical, que exigia sacrifício. Vamos falar agora um pouco sobre a história de Pedro. Como será que ele encerrou sua jornada? Vamos descobrir agora. Pedro, o rockstar dos discípulos. Ele foi o primeiro líder da igreja primitiva, mas também o cara que negou Jesus 3 vezes. Parece contraditório, não acha? Mas essa é só a ponta do iceberg. Imagine isso. Você está numa sala cheia de soldados romanos e alguém aponta para você e diz: "Esse aí é amigo de Jesus." O que você faria? Bom, Pedro fez exatamente o que muitos de nós faríamos. Negou 3 vezes. Mas sabe o que é mais impressionante? Depois disso, ele se tornou um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Dizem que ele batizou mais de 3.000 pessoas em um único dia. Em Mateus 16, 18, Jesus disse a Pedro: "E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Esse versículo mostra o papel crucial de Pedro como fundador da igreja. E falando em Pedro, você sabia que ele foi crucificado de cabeça para baixo? Isso mesmo. Segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado dessa forma porque não se achava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Uma escolha humilde, mas que marcou sua morte como um momento de profunda reverência. Agora,
Se Pedro foi o líder impulsivo, imagine o que aconteceu com o cobrador de impostos que virou escritor. Mateus era um cobrador de impostos, uma das profissões mais odiadas na época de Jesus. Mas ele se tornou um dos autores mais influentes do Novo Testamento e viveu e morreu por amor ao Evangelho. Como isso aconteceu? Quando Jesus chamou Mateus, ele deixou tudo para trás, incluindo seu confortável emprego. Mateus escreveu o Evangelho que leva seu nome, focando nos ensinamentos de Jesus e nas profecias. Ele pregou em várias partes do mundo, incluindo a Etiópia e a Pérsia, levando esperança para pessoas marginalizadas. Em Mateus 9:9, lemos: Passando dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Siga-me. E ele se levantou e o seguiu. E aqui vai algo chocante. Mateus foi martirizado por sua fé. Segundo algumas tradições, ele foi decapitado na Etiópia enquanto pregava o Evangelho. Outras versões dizem que ele foi crucificado. Independentemente do método, sua morte foi um testemunho poderoso de sua transformação, de um homem desprezado para um herói da fé. Mas se Mateus foi o cobrador de impostos que virou escritor, o que dizer de Judas Iscariotes, o traidor? Como será que ele enfrentou o peso de sua escolha? Vamos descobrir agora. Judas Iscariotes, o traidor arrependido. Judas Iscariotes é o discípulo mais conhecido, mas por razões trágicas. Ele foi o traidor que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Mas sua história não termina com a traição. Judas era o tesoureiro do grupo, mas sua ganância e ambição o levaram a cometer o ato mais infame da história. Após trair Jesus, ele se arrependeu profundamente, devolveu as moedas e tirou sua própria vida. Sua história é um lembrete poderoso de como pequenas escolhas podem levar a consequências devastadoras. Em Mateus 27:3-5, lemos que Judas, vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: Que nos importa? Isso é problema seu. Então ele atirou as moedas no templo, saiu e foi enforcar-se. E aqui vai algo que poucos sabem. As 30 moedas de prata que Judas recebeu foram usadas para comprar um campo em Jerusalém, conhecido como Campo do Oleiro. Esse campo foi usado para enterrar estrangeiros pobres, e até hoje é lembrado como um símbolo da traição de Judas. Vamos falar agora sobre Tomé. Como será que ele encerrou sua jornada? Vamos descobrir agora. Tomé, o cético. Tomé, o discípulo cético que duvidou da ressurreição de Jesus, acabou se tornando um dos maiores missionários do cristianismo. E sabe onde ele foi parar? Na Índia. Sim, você ouviu direito. Tomé viajou até a Índia, onde fundou uma das primeiras comunidades cristãs do mundo. Hoje, os cristãos de São Tomé, na costa sul da Índia, ainda reivindicam ser descendentes diretos dos convertidos por ele. Ele pregou incansavelmente, mas sua jornada não foi fácil. Dizem que ele enfrentou perseguições constantes e resistência feroz. Em João 20:25, Tomé diz: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não colocar o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Mas quando ele finalmente viu Jesus ressuscitado, exclamou: Senhor meu e Deus meu. E aqui vai algo impressionante. Tomé foi martirizado em 72 depois de Cristo, apunhalado até a morte perto de Chennai, na Índia. Sua coragem inspirou milhares, e até hoje é um santuário dedicado a ele no local de sua morte. Além disso, ele é considerado padroeiro dos arquitetos, porque dizem que ajudou a construir templos e igrejas durante suas viagens. Agora, se Tomé foi o cético que encontrou fé suficiente para atravessar continentes, o que dizer de Simão, o Zelote? Era um revolucionário que lutava contra o domínio romano. Mas ele trocou a espada pela cruz e se tornou um dos discípulos mais dedicados de Jesus. Antes de conhecer Jesus, Simão provavelmente estava envolvido em movimentos armados contra Roma. Mas sua vida mudou completamente quando ele decidiu seguir Cristo.
Ele pregou na África e na Pérsia, levando a mensagem de paz e reconciliação a lugares marcados por violência e opressão. Embora Simão não tenha falas registradas nos evangelhos, sua transformação é um reflexo do poder de Cristo. Em Lucas 6:15, ele é listado entre os discípulos, marcando sua importância no grupo. E aqui vai algo intrigante. Segundo a tradição, Simão foi crucificado na Pérsia, onde enfrentou uma morte cruel por sua fé. Ele trocou a luta pelas armas pela luta pela alma das pessoas. E sua transformação é um testemunho poderoso do impacto de Jesus em sua vida. Agora, se Simão foi o revolucionário convertido, o que dizer de André? André foi o responsável por apresentar Jesus ao mundo. Foi ele quem trouxe Pedro, Filipe e outros para o grupo. Ele era tipo aquele amigo que sempre te apresenta as melhores oportunidades, mas nunca ganha os créditos. Mesmo assim, André continuou fiel até o fim. Dizem que ele pregou na Rússia, Grécia e até na Escandinávia, lugares que, na época, pareciam o fim do mundo. Em João 1:40-42, lemos que André foi o primeiro a encontrar Jesus e disse: "Encontramos o Messias." Ele imediatamente levou seu irmão Pedro a Jesus, mostrando seu coração missionário desde o início. E aqui vai uma curiosidade chocante. André foi crucificado numa cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Ele escolheu esse formato porque, assim como Pedro, sentia-se indigno de morrer como Jesus. Mas o mais incrível é que, mesmo pendurado na cruz, ele continuou pregando por 2 dias até finalmente morrer. E se André foi o introdutor silencioso, imagine o que aconteceu com Tadeu esquecido. Tadeu, também, é frequentemente confundido com Judas Iscariotes. Mas ele foi um dos discípulos mais leais, e sua carta ainda inspira milhões hoje. Tadeu pregou na Pérsia e na Armênia, enfrentando perseguições constantes. Ele era conhecido por sua sabedoria e pela maneira como defendia a fé contra falsos ensinamentos. Sua carta, uma das mais curtas do Novo Testamento, carrega mensagens poderosas sobre perseverança e fé. Em Judas 1:03, Tadeu escreve: "Amados, embora estivesse muito ansioso para vos escrever acerca da nossa salvação comum, senti necessidade de escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos." E aqui vai algo impressionante. Tadeu foi martirizado na Pérsia, onde foi golpeado até a morte com um bastão. Sua coragem e dedicação à verdade inspiraram gerações de cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante de adversidades. Mas se Tadeu foi o defensor da verdade, o que dizer de Bartolomeu, a morte mais cruel? Bartolomeu, o mártir cruelmente torturado. Bartolomeu é conhecido por sua bravura, mas sua morte foi uma das mais cruéis já registradas. Arrancaram sua pele viva antes de executá-lo. Parece cena de filme de terror, mas é uma história real. Bartolomeu levou o evangelho para lugares distantes, como a Índia e a Armênia. Lá, ele enfrentou resistência feroz de líderes locais que temiam perder seu poder. Segundo a tradição, ele foi capturado, esfolado vivo e depois decapitado. Mesmo assim, sua fé nunca vacilou. Embora Bartolomeu não seja mencionado diretamente nas Escrituras, sua missão é destacada em textos apócrifos e tradições antigas. Em João 1:45, Filipe diz a Natanael: "Possivelmente Bartolomeu, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem os profetas anunciaram, Jesus de Nazaré." E aqui vai algo que vai te arrepiar. Michelangelo imortalizou Bartolomeu na Capela Sistina, pintando segurando sua própria pele, uma referência direta à sua morte brutal. Além disso, alguns relatos dizem que ele carregava consigo uma cópia do Evangelho de Mateus, que ele ajudou a espalhar pelo mundo. Mas se Bartolomeu enfrentou torturas inimagináveis, o que dizer de Filipe, o evangelista aventureiro? Filipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Filipe pregou na Grécia e na Frígia, onde enfrentou sacerdotes pagãos que adoravam serpentes gigantes. Quando ele confrontou esses dragões, sim,
criaturas reais ou talvez cobras enormes, eles foram mortos por sua fé inabalável. Isso causou tanto medo entre os habitantes locais que muitos se converteram ao cristianismo. Em João 2:43-44, lemos que Jesus chamou Filipe e disse: "Siga-me." Filipe imediatamente aceitou o convite e começou a compartilhar a mensagem de Cristo com outros. Mas o destino de Filipe não foi tão tranquilo quanto suas pregações. Ele foi crucificado de cabeça para baixo em Hierápolis, na Turquia atual. Antes de morrer, dizem que ele continuou pregando até o último suspiro, deixando um legado de coragem e convicção. E se Filipe enfrentou dragões, imagine o que aconteceu com Tiago, filho de Alfeu. O discípulo silencioso Tiago, filho de Alfeu, é um dos discípulos mais misteriosos. Ele mal aparece nos evangelhos, mas sua história esconde detalhes fascinantes. Chamado de Tiago, o menor, ele era primo de Jesus e irmão de outro discípulo, Judas Tadeu. Apesar de sua presença discreta nas Escrituras, ele pregou incansavelmente na Palestina e no Egito. Sua humildade era sua marca registrada. Ele nunca buscou os holofotes, mas trabalhou silenciosamente para espalhar o Evangelho. Em Marcos 15:40, Tiago é mencionado como Tiago, o menor, sugerindo que ele era jovem ou fisicamente menor em estatura. Seu papel pode ter sido modesto, mas sua contribuição foi significativa. E aqui vai algo intrigante. Segundo a tradição, Tiago foi martirizado em Jerusalém por ordem de líderes judeus. Ele foi apedrejado até a morte, um destino cruel para alguém tão pacífico. Mesmo assim, sua fé permaneceu inabalável até o fim. Os discípulos de Jesus eram pessoas comuns, cada um com suas próprias lutas, falhas e medos. Mas eles se tornaram gigantes espirituais que mudaram o curso da história porque escolheram seguir algo maior do que eles mesmos. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, zelotes e até céticos. Mas quando colocaram sua confiança em Cristo, transformaram suas vidas e impactaram o mundo de maneiras inimagináveis. Suas histórias nos mostram que, independentemente de quem somos ou de onde viemos, podemos ser instrumentos de transformação. Não importa quão pequenos nos sentimos, quando depositamos nossa fé em algo maior, podemos alcançar alturas que nunca imaginaríamos. Suas vidas são uma prova viva de que a fé pode transformar qualquer um em uma força poderosa de mudança. Vamos dar uma olhada em cada um dos discípulos de Jesus e como suas vidas terminaram, lembrando que seu fim terreno foi o começo de um legado eterno. Simão Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma, por volta de 64 d.C., por pedido próprio, por não se achar digno de morrer como Jesus. Viveu aproximadamente 65 anos. André, irmão de Pedro, morreu crucificado em uma cruz em forma de X, cruz de Santo André, na Grécia. Ele continuou pregando por 2 dias enquanto sofria. Viveu cerca de 60 anos. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, o maior, foi o primeiro apóstolo martirizado, decapitado por ordem de Herodes Agripa e, por volta de 44 d.C., viveu cerca de 44 anos. João, irmão de Tiago, é o único dos apóstolos que, segundo a tradição, morreu de velhice por volta de 100 d.C. após ser exilado na ilha de Patmos. Viveu cerca de 94 anos. Filipe morreu crucificado ou enforcado por pregar o evangelho na Frígia, atual Turquia. Viveu aproximadamente 80 anos. Bartolomeu Natanael, segundo a tradição, foi esfolado vivo e depois decapitado na Armênia por se recusar a renegar sua fé. Viveu cerca de 70 anos. Tomé morreu perfurado por lanças na Índia, onde pregava o evangelho. Por volta de 72 d.C., viveu aproximadamente 72 anos. Mateus, Levi, o cobrador de impostos que se tornou apóstolo, foi martirizado provavelmente por espadas na Etiópia ou na Pérsia. Viveu aproximadamente 60 anos. Tiago, filho de Alfeu, Tiago, o menor, foi martirizado, possivelmente apedrejado ou crucificado no Egito ou em Jerusalém. Viveu aproximadamente 94 anos. Simão,
O Zelote, de acordo com a tradição, foi martirizado na Pérsia ou crucificado. Viveu aproximadamente 74 anos. Judas Tadeu pregou na Pérsia, onde foi martirizado a golpes de porrete ou machado. Viveu cerca de 70 anos. Judas Iscariotes, após trair Jesus, enforcou-se, conforme relato bíblico, dependendo da versão. Viveu aproximadamente 35 anos. Você acabou de ouvir sobre as incríveis histórias de fé, coragem e superação de homens que mudaram o mundo simplesmente porque acreditaram em algo maior que eles mesmos. E você? Como essa jornada te tocou? Será que foi Pedro, com sua coragem que cresceu após negar Jesus, ou Tomé, que precisou tocar as feridas para acreditar, mas no fim foi até os confins da terra para pregar o Evangelho? Cada um desses discípulos, com seus defeitos e desafios, tomou uma decisão, e essa decisão ecoa até os dias de hoje. E agora, você está aqui, diante da mesma oportunidade. Qual será a sua escolha? Pense comigo por um instante. Você também está em uma jornada, mesmo que, às vezes, ela pareça incerta. Talvez você sinta que precisa de um sim em sua vida, aquele pequeno passo que pode te levar a algo maior. O que te impede de dar esse passo? Será que é o medo do desconhecido? A dúvida se você está pronto ou pronta? Assim como os discípulos, nós nunca estamos completamente prontos, mas é quando damos o primeiro passo que a verdadeira transformação começa. Você tem um poder incrível dentro de si, um potencial que talvez você nem saiba que existe. Só que para descobrir, você precisa começar a caminhar. É por isso que eu estou te desafiando hoje a não só pensar sobre isso, mas a agir. E a primeira ação que você pode fazer agora é se inscrever neste canal. Parece simples, eu sei, mas pense nisso como o início de uma nova fase. Aqui, temos muito mais para explorar juntos. Histórias de fé, inspiração, coragem e superação que podem acender algo dentro de você. Você já ouviu falar do poder da consistência? Pequenas ações, quando feitas repetidamente, criam grandes mudanças. E quem sabe, essa pequena ação de se inscrever no canal não seja o começo de algo grandioso na sua vida. Além disso, ao se inscrever, você estará se conectando com uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão buscando mais. Mais inspiração, mais entendimento, mais propósito. E quando você ativa as notificações, você nunca perde nenhum conteúdo novo, uma oportunidade de receber uma mensagem, uma história, ou até mesmo um desafio que pode transformar o seu dia, sua semana, ou quem sabe, sua vida inteira. Agora, uma coisa muito importante, eu quero saber o que você pensa. Sim, a sua opinião importa. Comente aqui embaixo, vamos conversar. Qual dessas histórias te marcou mais profundamente? Como ela se conecta com a sua própria jornada? Seja sincero. Não importa se você ainda tem dúvidas, medos ou incertezas. Foi assim que todos os discípulos começaram. E veja até onde eles chegaram. Talvez, ao compartilhar suas reflexões, você inspire outras pessoas que estão lendo os comentários e, juntos, vocês podem começar uma conversa que vai além deste vídeo. E, por falar nisso, pense em quantas pessoas ao seu redor precisam ouvir essas mensagens. Amigos, familiares, colegas de trabalho. Quantas vidas poderiam ser impactadas se você apenas compartilhasse este vídeo? Muitas vezes, nós subestimamos o poder de uma ação simples como essa. O ato de compartilhar pode ser a fagulha que acende algo novo no coração de alguém. Quem sabe, através de você, outra pessoa não encontra o seu sim e começa sua própria jornada de fé e transformação. A beleza da vida é que estamos todos interconectados, e suas ações podem ter efeitos que você nunca imaginou. Agora, imagine só, cada vez que você se conecta a esses conteúdos, você se dá a chance de crescer. Não como um espectador passivo, mas como parte ativa de uma jornada de aprendizado e transformação. A cada novo vídeo, você terá a oportunidade de refletir, se inspirar, acima de tudo, agir.
Nós somos moldados pelas histórias que ouvimos, pelos exemplos que seguimos e pelas decisões que tomamos. Você não está sozinho ou sozinha nessa caminhada. Ao se inscrever no canal, você está se juntando a uma comunidade de pessoas que também estão buscando mais propósito, mais clareza e mais fé em suas vidas. Eu sei que, às vezes, a vida pode parecer corrida e as notificações podem se acumular. Mas pense nisso. Se você pudesse receber, entre tantas mensagens do seu dia, uma notificação que realmente faz diferença, uma notificação que te lembra de algo maior, que te traz esperança e que te convida a refletir sobre a sua vida e suas escolhas. Isso é o que você vai encontrar aqui. Então, não deixe essa oportunidade passar. A vida é feita de escolhas, e essa pode ser a escolha que começa a mudar tudo. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante. Agora, a decisão está em suas mãos. Não espere para agir amanhã, para começar em um momento ideal que talvez nunca venha. Comece agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com quem você ama. Não subestime o impacto que isso pode ter, tanto em você quanto nas pessoas ao seu redor. Vamos juntos nessa jornada de fé, coragem e transformação. Eu acredito que algo extraordinário está prestes a acontecer em sua vida. E tudo começa com uma pequena ação. O que você está esperando? Inscreva-se agora.